Olá, alunos e alunas do curso de Letras da Universip, da nossa disciplina Gramática de Língua Portuguesa. Hoje a nossa classe de palavras é o advérbio. Nós vamos estudar o advérbio, vamos passar pelas propriedades gramaticais, semânticas e textuais dos advérbios, como a gente tem feito durante nosso estudo das classes de palavras. Então, já entrando nas propriedades gramaticais, a gente pode falar que do ponto de vista morfológico, ou seja, da formação dos advérbios, os advérbios são palavras invariáveis, extremamente importante essa informação, ou seja, não sofrem flexão, são palavras fixas. É isso que os diferenciam, por exemplo, de um adjetivo que tem variação, como a gente viu na nossa videoaula anterior, variação a partir de número, variação a partir de gênero, mas o adjetivo não. Perdão, o advérbio não apresenta essas características, é uma classe invariável. Bom, um exemplo aqui, nós aproveitamos e vamos juntos. Então a palavra juntos está aqui associada ao verbo vamos, eis um exemplo comum de um advérbio. E quanto à sintaxe, os advérbios são palavras relacionadas ao verbo, ou a um substantivo, ao adjetivo e também a outro advérbio. Então essa classe de palavras tem relação com o verbo, substantivo, adjetivo e também com o próprio advérbio. Ele é muito homem, então aqui muito é um advérbio, está ligado ao verbo é, e no sentido de que muito aqui é viril ou muito generoso. Depois, as funções sintáticas dos advérbios, eles podem funcionar como adjunto, ou às vezes também como um adjunto adverbial. Às vezes somente como um adjunto, às vezes como um adjunto adverbial. Os advérbios operam como adjunto adverbial e como adjunto adsentencial. Adjunto adverbial e adjunto adsentencial, quando ele está relacionado a uma sentença inteira. Os adverbiais, veja um exemplo aqui, discutiu francamente seu problema, em que francamente está associado a discutiu, então temos aqui um adjunto adverbial de modo. Agora, pode também estar relacionado a uma sentença inteira. Então, quando ele está relacionado a uma sentença integralmente, nós chamamos de adsentencial. Provavelmente, hoje vai chover, em que provavelmente se estende não só mais a um dos termos da oração, mas a toda a oração. Eles funcionam como marcadores gramaticais, tá? Podem funcionar como marcadores de mini-sentenças, como no exemplo, hoje parece aí meio incrível. Esses exemplos, eu preciso dizer a vocês, foram retirados do nosso texto de referência, que é a Pequena Gramática do Português Brasileiro, em que estão presentes esses exemplos todos, vocês podem conferir. Hoje parece aí meio incrível, em que a palavra incrível é um marcador de mini-sentença. Marcadores de sujeito. Aí o cara, observe que o advérbio aí está relacionado ao sujeito dessa oração, estamos dentro da sintaxe, então a gente pode falar em sujeito, objeto direto, objeto indireto, e aqui aí o cara falou, o advérbio está relacionado ao sujeito. Marcadores de complementos, ele falou assim, dessa forma, que não sabia de nada, em que o assim está relacionado a esse complemento. Também, o advérbio ele pode funcionar como adjunto adnominal, um potezinho assim com flores, tá? Assim está relacionado com flores. Marcadores de adjuntos adverbiais também, eu não me lembro mais assim muito, então a maneira como ele está relacionado à ideia de muito. E também, como os substantivos, como os verbos, eles apresentam a ideia de transitividade. Como a gente já percebeu, muitas palavras não têm sentido completo, elas vão precisar de complemento. Os advérbios também operam nesta mesma perspectiva. Agiu vinculadamente ao estrangeiro,
estudar os fatos gramaticais separadamente de seu contexto, especialmente para aqueles casos. Então, observe aqui todos esses exemplos em que eles vão precisar de complementos, não tem sentido completo, embora trate-se de um advérbio, está relacionado ao verbo, ele também pode apresentar essa carência de sentido completo, então ele vai pedir completude. Em relação às funções sentenciais, teremos as seguintes possibilidades de colocação do advérbio na sentença. Advérbio é uma classe de palavras, antes de mais nada é bom lembrar que tem muita liberdade dentro da sentença, pode começar uma sentença, como aqui, e realmente ele não gosta muito de frango, ele não gosta muito de frango realmente, então foi para o final, saiu do começo e foi para o final da sentença. Ele também pode ficar entre o sujeito oracional e o seu verbo, ele realmente gosta de frango, ou também pode ficar entre o verbo e o seu complemento, ele gosta realmente de frango. Agora, a colocação do advérbio dentro da sentença é mais uma particularidade estilística e muitas vezes está relacionado àquilo que você quer dar mais ênfase na frase, na sentença que você está elaborando. Nós temos três grandes classes semânticas dos advérbios, então já entrando na classe nas ideias semânticas dos advérbios, eles podem ser predicadores, verificadores ou deíticos. Extremamente importante lembrar que temos aqui predicadores modalizadores, qualificadores e quantificadores. Já os verificadores podem ser por focalização, inclusão ou exclusão, afirmação e negação, e os deíticos locativos ou temporais, apontando para a ideia de lugar e para a ideia de tempo. Os predicadores, eles se subdividem em três tipos: predicadores que expressam uma avaliação, aquele que fala, imprime naquilo que está falando por meio do advérbio certa avaliação pessoal, né? Por exemplo, evidentemente, a ele caberá tomar a decisão. Esse evidentemente é uma marca de avaliação daquele que está falando, então estamos dentro dos predicadores que expressam avaliação. Talvez, dúvida, essa escola não tenha esse objetivo. Viajar implica obrigatoriamente em despesas, então aqui essa ideia de avaliação sobre aquilo que você está falando por meio da utilização de certos advérbios. Os predicadores que expressam qualidade, em que não fica tão explícita essa ideia, esse juízo de valor, né, que a gente acabou de falar. Esses advérbios adicionam a classe sobre a qual se estão relacionados, substantivo, verbo, adjetivo, um traço semântico de que essa expressão não dispunha previamente. Então, comi muito mal ontem, né? Comi ontem, o advérbio, o verbo é comi, o intensificador e mal. Né? Isso aqui é um atributivo, tá? Por meio de um advérbio. Gostei demais de ter tido. Então, demais é outro termo, é outro advérbio que está aqui qualificando gostaria, e assim vai. Os predicadores que expressam a ideia de quantidade, né, de indivíduos expresso pela palavra, a que se aplica. Então, advérbios quantificadores. O prefeito muda constantemente de terno. Okay? Quantidade, sempre, recorrência. Economicamente, o negócio deu certo. Ou seja, nessa perspectiva, dentro dessa perspectiva, deu certo. Os verificadores, agora mudando para a parte 2, podemos pôr em relevo, né, focalizar trechos de sentença, e isso a gente pode fazer por meio da utilização ou não dos advérbios. Então veja só, você pegou justamente a laranja que eu ia pegar. Nós temos exatamente três filhos. Então aqui tem a ideia de verificadores, focalizar, é como se eles chamassem atenção, né, fizéssemos com que nós observássemos essa particularidade que eles impõem. Você pegou justamente, então, uma ênfase, é uma ideia de focalização, é como se o advérbio saltasse da sentença e fizesse o seu papel. Outra função dos verificadores é
incluir ou excluir indivíduos de um grupo. Então, vamos ver aqui, teremos que matricular menos, a ideia de exclusão, ou também eles podem, ao procedermos às nossas comparações puramente mentais, podemos negar ou afirmar uma dada realidade que acontece no mundo por meio de advérbios verificadores. Então, eles podem ser verificadores por meio de adição ou por meio de negação. Eu, pelo menos, desisti, não se toca mais no assunto. Então, aqui tem uma ideia de advérbios verificadores. Na sequência, nós temos esses deíticos. Lembrando que os deíticos já fazem parte aqui das nossas videoaulas, são essas palavras que apontam, né, indicam alguma coisa. Os advérbios deíticos, eles podem ser de lugar, né, como a palavra antes, durante, depois, em cima, embaixo, atrás, à frente, diante, aqui, lá, longe, perto e assim por diante. São deíticos, como se apontasse para esse lugar, né, essa ideia de tempo, essa ideia de lugar, e depois nós temos aqui a ideia de tempo também expresso por meio dos advérbios, são chamados deíticos de tempo, presente, né, dando a ideia de presente, agora, hoje, atualmente, modernamente, presentemente, e assim vai. E eles também podem estar relacionados à ideia de passado, ontem, anteriormente, remotamente, antigamente. Futuro, amanhã, posteriormente, futuramente, ou seja, os deíticos de tempo se subdividem em presente, passado e futuro, como é comum. As particularidades dos advérbios dentro do texto. Sempre importante lembrar que nós estamos operando então nessas três categorias, que é a gramatical, a sintática e agora a textual. Vamos perceber, vamos observar como que os advérbios se comportam no âmbito do texto, ou seja, dentro do texto. Então, vamos verificar quais são as classes semânticas dos advérbios que se prestam a conectar também as unidades discursivas da língua. Tá? A ideia de conexão, nós sabemos que um texto, para ter coesão, ter coerência, é necessário que ele esteja muito conectado, amarrado, as ideias estejam ali emendadas para que não haja incoerência ou mesmo falta de coesão, que corresponde aos parágrafos na língua escrita. Então, voltando aqui, para a gente retomar, vamos verificar quais são as classes semânticas dos advérbios que se prestam a conectar, né, também as unidades discursivas na língua falada. Quando nós estamos falando, nós temos que ir emendando essas partes para que isso faça sentido. O advérbio pode fazer um papel muito importante aqui. Por exemplo, gravar e transcrever entrevista é um trabalho danado. Agora, analisar tudo isso que são elas. Então, aqui o agora tem essa ideia de emendar essas duas sentenças. Nesse exemplo, o advérbio agora ligou dois segmentos textuais. A outra particularidade muito comum na literatura ou mesmo na contação de história, os advérbios têm um papel importante aqui, que é dar essa ideia de segmento, de distribuição das ações no tempo. Veja o exemplo que temos aqui. Primeiramente, discutirei seu estatuto categorial. Em segundo lugar, falarei sobre sua distribuição nos textos escritos e então procurarei destrinçar suas manhas semânticas. Agora, o primeiro aí que vai bocejar vai ter que catar o exemplo. Então, observe aqui que eu tenho primeiro, em segundo lugar, em seguida, e assim vai. Muito comum na contação de história para as crianças, por exemplo. Quando a gente conta uma história para uma criança, ela fica atrás desses marcadores, porque é uma maneira de se localizar dentro do texto, o que está sendo contado. Nós estamos no começo, primeiramente, nós estamos no meio, então, em seguida, na sequência, ou nós estamos no final do texto com palavras como finalmente e por aí vai, né? Então, aqui, nesse exemplo que eu acabo de ler, primeiramente, em segundo lugar e agora, localizam os segmentos textuais no tempo e no espaço do discurso, ajudando a pessoa se orientar a partir daquilo que nós estamos falando. Então, extremamente útil
na produção do texto. Traduzir é servir. Consequentemente, trabalho de inferiores. Aqui a palavra consequentemente, né, estabelece uma relação de causa e consequência entre os segmentos textuais. Ou seja, advérbios têm um papel que está para além, muito além daquilo que nós normalmente aprendemos, que são apenas modificadores de verbos que alteram o sentido do verbo. Não que não sejam, mas tem outros papéis muito mais importantes, como nós tivemos a oportunidade de observar aqui. Em linhas gerais, é justamente isso que eu queria colocar a vocês sobre essa classe dos advérbios. Espero vocês na nossa próxima videoaula. Até breve.